Olá, feliz sábado! Que bom estar mais uma vez aqui para que nós possamos estudar a Palavra de Deus. E aqui você já sabe que você é muito bem-vindo e muito também bem-vinda. Então receba com todo o meu carinho aí um feliz sábado. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Hoje nós vamos fazer um estudo aqui sobre como funcionava o ritual de antigamente, o ritual que os israelitas praticavam. Hoje nós sabemos que nós somos salvos pela graça. E no Antigo Testamento, como se dava isso? E hoje eu quero apresentar para você aqui alguns detalhes, umas informações, para que você possa compreender a extensão do plano da salvação. Levítico capítulo 16 tem todo ali um ritual que hoje nós entendemos que Cristo cumpriu aquele ritual. Tá? Então não sai daí, assista esse estudo até o final para que você possa compreender mais sobre esse maravilhoso tema. Tá? Então, antes de nós abrirmos aqui a nossa Bíblia, antes de nós começarmos aqui o nosso estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por nós estarmos aqui na Tua santa presença, meu Pai. Hoje, nesse momento, a Tua palavra já está aberta. Que o Teu santo e bom Espírito, Senhor, possa nos conduzir a esse estudo, meu Pai, para que nós possamos entender mais sobre o plano da salvação. Fique conosco, Senhor, que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Hoje nós sabemos que nós somos salvos exclusivamente pela graça, né? Que diz assim, pela Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não de homens, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos mediante a fé, e essa graça é de graça. Tá? E o Antigo Testamento? Como isso se dava? Hoje eu e você sabemos que quando nós pecamos, nós temos livre acesso em pedir perdão para Jesus e Ele perdoa o nosso pecado. Né? Como diz Miqueias 7, 18, 19, diz que Ele pega todos os nossos pecados e joga no fundo do mar e dele não se lembra mais. E esse pecado de hoje, aonde fica? Você vai descobrir ao decorrer desse estudo. E o Antigo Testamento, como funcionava? É o que nós vamos ver nesse momento. Antes, eu quero ler aqui um verso para você, para que você possa compreender se existe mesmo um santuário no céu. Muitas pessoas têm dito assim, mas não, eu nunca li sobre isso. Será que existe de fato um santuário no céu? Obviamente existe, porque foi Deus quem disse para Moisés fazer algo que ele ia mostrar para Moisés. Êxodo capítulo 20, versículo 8 diz assim. Êxodo capítulo 25, versículo 8 diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aqui Deus mostrou para Moisés o que ele deveria fazer. Então, se Deus mostrou para Moisés um santuário no céu que Moisés deveria fazer aqui na terra, certamente existe lá no céu esse santuário hoje, né, onde Cristo ministra a favor de mim e de você também. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 4, João também viu o trono de Deus no santuário. Né? Existe um santuário no céu, obviamente. Então agora nós vamos ler aqui Levítico capítulo 4, aqui um verso 26, diz assim, diz assim, toda a gordura da oferta queimada sobre o altar, como a gordura do sacrifício, assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante do seu pecado, e esse lhe será perdoado. Aqui falando quando uma pessoa pecava. Antes de eu ler aqui alguns versos de Levítico capítulo 16,
Nós não vamos ler o capítulo todo, mas vamos ler alguns versos. Eu quero explicar para você, antes de eu ler aqui, para você já ter na sua mente aí o pano de fundo, o que acontecia no ritual. Era assim: a pessoa pecava. Então, ela pegava um animalzinho, se ela não tivesse, ela tinha que comprar um animal grande, cordeiro, novilho, um carneiro. Ela tinha que comprar e levar até a tenda da congregação, lá chamar o sacerdote, e o sacerdote ia fazer expiação por ele. Se a pessoa que pecou não tivesse recurso suficiente para comprar um animal grande, ela tinha que levar uma pombinha, um casalzinho de rolinha, né? Ou se ela fosse de extremamente pobreza, tinha que levar então uma quantidade lá de farinha, de azeite, para fazer a expiação sobre o pecado dela. Então o que acontecia? O indivíduo levava lá um animalzinho, chegava lá, o sacerdote pegava o animalzinho, colocava de frente para ele, ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal e confessava o seu pecado, e ali aquele animalzinho era morto. E aí o sacerdote pegava uma bacia, colocava o sangue daquele animal da bacia e levava para dentro do santuário, e lá aspergia. Você entendeu? Então, era duas etapas do pecado que acontecia. A transferência do pecado do pecador para o animal inocente, que nada tinha que ver com o pecador, e depois, sobre o sangue, era aspergido e levado para dentro do santuário. Então, esse pecado era transferido para dentro do santuário. Ali ficava esse pecado, vamos dizer assim, até o dia da expiação, no decorrente de um ano. O sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Entendeu? Uma vez por ano. É isso. Eu vou ler daqui a pouco aqui para você. Só estou fazendo um pano de fundo para que você compreenda a leitura que eu vou fazer. Tá? Você já pensou você ter um animalzinho na sua casa de estimação? Que hoje nós vemos, né, tantas pessoas que têm os animaizinhos, umas pessoas têm gatos, outras pessoas têm os pets, né, que as pessoas gostam tanto, cuidam tanto. E você já pensou se você tivesse pecado e ter que matar aquele animal por causa do seu pecado? É isso que acontecia no Antigo Testamento, nesse ritual. As pessoas tinham que matar um animal inocente que nada tinha que ver com você para levar a sua culpa. E aí, o que acontecia? Isso acontecia diariamente. Só que uma vez por ano, tinha que purificar o lugar. Então, era apresentado ali 2 bodes vivos, um novilho e 2 carneiros. Então, o sacerdote lançava sorte entre os 2 bodes. Um era para o Senhor e outro era para Azazel, ou bode emissário, o que ia levar os pecados para uma terra longínqua, né, longe dali, para não pudesse mais voltar para aquele lugar, tá? Então os 2 bodes eram apresentados, os 2 bodes vivos, e também um novilho. Então, o que acontecia? Quando chegava o dia da expiação, para fazer essa expiação, o sacerdote que ia fazer a expiação para o povo dizia assim. Agora eu vou ler aqui para você. Eu vou ler aqui primeiro Levítico capítulo 16. Eu vou ler aqui alguns versos. Eu vou ler aqui o versículo 6, que diz assim: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, os que porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar os bodes sobre o qual cair a sorte para o Senhor e a oferta pelo pecado.
Mas o bode, sobre o que cair a sorte para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio deles, enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, deixa eu explicar mais um pouquinho sobre isso daqui que eu já estava explicando. Então, quando apresentava os dois bodes, um era para o Senhor, ia ser morto para fazer expiação pelo povo, pelo todos os povos, e o bode qual caísse a sorte, esse seria o bode emissário, esse seria apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação. Detalhe: muitos eruditos, muitas pessoas, muitos teólogos têm colocado aqui que esse bode vivo representa Cristo, porque ele vai levar os pecados das pessoas. Não faz nenhum sentido, né? No texto não faz nenhum sentido, porque assim, os pecados ficavam no santuário. Então um bode era apresentado vivo e o outro era um bode emissário. É como se fosse um caminhão do lixo esse bode emissário. Ele ia levar todos os pecados que ficavam ali, vamos dizer assim, guardados naquele santuário, para que quando chegava o final do ano, ele pudesse ser levado para, aqueles pecados levados para bem longe daquela terra, para que não voltasse mais. Tá? Então esse bode aqui, esse bode chamado Azazel, ele representa o que vai levar até Azazel. O bode é o bode emissário, ele vai levar para Azazel. Então é o bode que vai levar para... Esse Azazel é um certo demônio que representa muito bem Satanás, o originador de todo o pecado. Você está entendendo? Então, esses dois bodes eram apresentados vivos. Um depois ia morrer, que era para o Senhor, e este era o bode emissário que ia levar a iniquidade de todo o povo. Lembrar você, antes de continuar a leitura, que existe 3 tipos de pecado descrito em Levítico. E no hebraico, existe esses 3 tipos. Existe o pecado pecha, que significa rebelião, transgressão contra Deus. Rebelião, a pessoa ser rebelde, a pessoa saber que está errado e a si mesmo fazer por rebeldia. Este pecado, ele ia para o santuário no momento em que ele era cometido. Ou seja, a pessoa que queimava seu filho a Moloque, as pessoas que gostavam de fazer idolatria. Então, quando eles cometiam esse pecado de rebelião contra Deus, de transgressão contra Deus, esse pecado praticamente já ia para o santuário. Por quê? Porque é um pecado de rebeldia. Entendeu? E existe também a outra palavra que chama hatat, que significa pecado, né? Pecado. Nós pecamos todo dia. Então esse é o pecado. E também existe a palavra rayon, que quer dizer ser culpado daquilo que cometeu. Né? Então esses 2 pecados, hatat e rayon, era diariamente confessado sobre a cabeça de um animal. E o animal era morto para ele fazer expiação por ele. E esse indivíduo ficava livre daquele pecado. Né? E aquele pecado ficava, como eu já falei, no santuário. Agora eu vou fazer então a leitura aqui, uma leitura mais extensa para que você possa compreender esse tema. Agora eu vou ler aqui Levítico capítulo 16, versículo 15 em diante, que diz assim: depois que fez aqui, né, que chegou o bode e tal, os novilhos ali, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, ou seja, dos santos, né? E fará com que o seu sangue, como fez com que o sangue do novilho, aspergido sobre o propiciatório e também diante dele. Aqui o sacerdote vai entrar no santo do santo, no lugar que ele entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo santuário e pelo povo.
Assim fará expiação pelo santuário e por causa da impureza dos filhos de Israel e da sua congregação, e todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com ele no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de ter feito a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre o chifre do altar ao redor. Do sangue espergirá com os dedos 7 vezes, o número da perfeição, na Bíblia, sobre o altar, e o purificará e o santificará da impureza dos filhos de Israel. Veja que interessante esse verso. Ao levar o sangue do novilho e o do bode para o Senhor que foi morto, para dentro do Santo dos Santos, ao fazer aspergir o sangue ali 7 vezes sobre o altar, diz assim que o altar ficava purificado e o santificará toda a impureza dos filhos de Israel. Veja. E haverá, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará toda a iniquidade dos filhos de Israel, e toda a sua transgressão e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si toda a iniquidade deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Agora eu vou ler o versículo 33 de Levítico capítulo 16. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também o fará pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano, que o sacerdote fazia, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenasse a Moisés. Você viu? Você entendeu aqui a leitura? Então, depois que era feito, que o bode para o Senhor era morto, feita a expiação, Arão colocava as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessava todo o pecado, e aquele bode, então, sobre a ordenança de um homem disposto para isso, levava ele numa terra longínqua, num deserto, e soltava esse bode lá para nunca mais ele voltar. Então, esse pecado limpava o santuário. Aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com o santuário celestial? Bom, isso tem tudo a ver. Sabe por quê? Isso também está relacionado com Daniel capítulo 7, capítulo 8. Por que tem tudo a ver? Veja bem, hoje, quando nós pecamos, nós pedimos perdão para Deus. Jesus Cristo ministra para mim e para você no santuário celestial hoje. Então, ao perdoar o nosso pecado, esse pecado fica ali no santuário celestial. Fica ali gravado no livro, nossos pecados, onde nós fizemos já esse estudo na semana passada sobre o juízo investigativo, onde os anjos estão averiguando, não estão vasculhando a sua vida para condenar você e nem a minha, não. Eles estão averiguando para que quando Jesus dá o veredito que nós vamos ser salvos ou condenados, que eles tenham certeza que tudo que ele fez foi por amor, E os anjos têm que estar ali cientes de que Cristo está agindo com justiça, tá? Então, esse pecado hoje que nós cometemos, ao Jesus nos perdoar, esse pecado fica no céu, registrado, como ficava aqui. E quando isso vai acabar? Quando Jesus voltar, vai colocar fim nesse pecado, vai purificar o santuário. Como? Colocando todos esses pecados nas costas, responsabilizando aquele que é o originador do pecado, Satanás, que é esse bode Azazel, que esse bode emissário leva até Azazel. Esse bode emissário é como um carro de lixo. Ele levava todo aquele lixo para o deserto, longe da terra, ali
da tenda da congregação. Você está entendendo? Então veja bem, Jesus, quando veio nesse mundo, ele cumpriu esse ritualístico. Jesus cumpriu esse ritual. Jesus morreu pela humanidade. Ele fez expiação pelo nosso pecado. Ao morrer naquela cruz, ele estava cumprindo o papel do Antigo Testamento, desse ritual aqui que acontecia. A senhora White chega a dizer que quando Jesus morreu na cruz, o último cordeirinho ia ser morto. Mas naquele momento o cordeirinho escapou e saiu correndo. Porque naquele momento quem estava fazendo expiação para o nosso pecado, para o pecado da humanidade, era o Cordeiro Pascal. Era o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Naquele momento que Cristo morreu naquela cruz, ele estava fazendo expiação por todo o pecado da humanidade. Por isso que em Mateus capítulo 27, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque Isaías capítulo 59, 1 e 2 diz assim, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Naquele momento Deus estava separado de Jesus por um instante, porque naquele momento Jesus estava carregando o pecado da humanidade. E esses pecados vão ficar registrados, guardados no santuário celestial. Grande evidência que Daniel capítulo 7, capítulo 8 tem o paralelismo de Levítico capítulo 16. Você está entendendo? Ali, a purificação do santuário, quando se dá isso? Nós entendemos pelo estudo dia 22 de outubro de 1844, quando o povo milherita fez a previsão para a volta de Jesus e Jesus não veio. Depois Irã Edson, ele teve uma visão ao atravessar o milharal, estava com medo de ser ridicularizado por eles terem marcado a vinda de Jesus. Jesus não veio, ele estava cortando caminho pelo meio do milharal, quando veio um insight na sua cabeça, e ele então entendeu que Jesus naquele momento estava passando do santo para o santíssimo, para ministrar para o pecador. Veja que interessante esses estudos. E então ele estava entendendo que hoje Jesus ministra pela humanidade. Todo o pecado que é feito nessa terra, ele é levado ao santuário celestial, aonde um dia vai dar fim nesse pecado e Satanás será responsabilizado. Esse santuário no céu, João viu esse santuário no céu. Apocalipse capítulo 4, João vê o trono de Deus. Então, esse mesmo trono, se você ler Daniel capítulo 7, capítulo 8, você vai perceber que esse ritual é o que acontece também, a purificação do santuário celestial. Não o santuário terreno, mas sim o celestial. Porque quando Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz assim que Isaías viu Deus sentado no seu trono, ele não fala nada sobre livro, sobre juízo. Já Daniel capítulo 7, capítulo 8, juntando com Levítico, fala ali sobre o ritual e também sobre a purificação do santuário. Por que cumpriu em Jesus todo esse ritual? Você lembra que quando nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, quando Deus pergunta, onde você está? Ele disse, eu tive medo e me escondi. Veja, por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Quem te contou? A serpente. Então assim, e ali foi morto o primeiro cordeirinho, simbolizando quem? Jesus. Veja, eu vou ler um texto aqui para você. Veja, a Bíblia não deixa nenhuma sombra de dúvida quando se trata do seu estudo, quando se trata da palavra de Deus. Jamais ela se contradiz. Veja, depois de muitos anos, olha o que João escreveu. Olha o que João escreveu depois
de muitos anos. Passaram muitos anos. Olha o que está escrito aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz. Adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui está falando da besta, né? Que o povo vai adorar a besta, porque eles não estão escritos no livro da vida, né? E nem no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Cristo foi morto. Porque aquele cordeirinho que foi morto quando Adão e Eva pecou representava Cristo. E o tema do santuário é um tema muito bonito. Muitas pessoas não estudam o Antigo Testamento. Esse é o plano da salvação. Quando nós estudamos esse livro tão maravilhoso que é o livro de Levítico, todos os livros, nós entendemos cada vez mais o que Cristo fez por mim e por você. Então o povo naquela época, eles faziam esse ritual que cumpriu-se em Jesus. O bode Azazel não significa Cristo. Muitos dizem que significa Cristo porque ele levou o pecado o pecado do povo que estava ali. Não é isso. Não é isso. O que leva o pecado é quem originou o pecado. E aquele bode emissário simplesmente ele leva para Azazel. Você entendeu? E para ressaltar aqui, lembra, esse santuário ele existe porque foi Deus quem mostrou para Moisés. Deus deu a planta. 1 Crônica, capítulo 28, 12, diz assim que Deus entregou uma planta para Davi, para que Salomão executasse o templo. E também, acho que 1 Crônica, capítulo 29, 10, ali vai falar desse assunto. Veja que maravilhoso. A Bíblia, ela nos ensina os valores que nós aprendemos e entendemos sobre o plano da salvação. Você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela é uma coisa só. O Novo e o Antigo Testamento é só uma coisa. Você sabe por quê? Porque assim, quando nós estudamos profundamente a Bíblia, quando você começa a fazer curso, você começa a entender que a Bíblia tem 1189 capítulos, tem 31.102 versículos, tem 773.693 palavras, tem 3.566.480 letras. A Bíblia está dividida em duas partes, pelo menos. Né? Ela está dividida em 5, né? Que é história, poesia, carta, evangelho e profecias. Mas a Bíblia tem duas divisões, o Novo e o Antigo Testamento. 39 no Antigo Testamento, 39 livros, e 27 no Novo Testamento. Então, esse conjunto de números, ele representa uma coisa só. Não há divisão. Sabe por quê? Porque, segundo Timóteo 3, 15 a 17, diz assim que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, sem exceções. Então, tanto o Antigo e o Novo Testamento é uma coisa só. Na perspectiva bíblica, na visão de Deus, é uma coisa só. Não existe separação entre uma coisa e outra. A única coisa que tem é a tipologia do Antigo Testamento, que nós acabamos de ver, alguns ritual. Tem outros, tem festa do tabernáculo, tem a festa dos pães asmos, então tem outras festas judaicas. Portanto, aqui, essas festas significam Yom Kippur, né, que é o dia da expiação, onde o sacerdote entra uma vez ao ano no Santo dos Santos para fazer expiação para toda a congregação e para o santuário, chamado de Yom Kippur, né, o dia da expiação, dia de purificação.
Esse era um ritual judaico da época, entendeu? E isso tudo se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje administra, né, para mim, por você e por toda a humanidade. É isso que Jesus faz hoje. Por isso que existe um santuário no céu, onde a gente fez o estudo da semana passada, falando sobre o juízo investigativo. E esse santuário no céu, esse santuário aqui, que nós estamos falando da purificação, está relacionado ao juízo investigativo, aonde esses pecados cometidos, como eu falei, esses 3 tipos de pecado, Pesha, Ratá, Rayon, é o que estão no santuário. Toda vez que é cometido o pecado, vamos supor, quando você comete um pecado, que você sabe que ele é pecado, e você está fazendo na mais consciência, certeza, isto é o pecado Pesha. Esse pecado vai direto para o santuário. Você está entendendo? Por quê? Porque ele é cometido sabendo que está sendo cometido. Agora, o pecado Hatat, Hayon, aquele pecado que você comete sem perceber, esse pecado é aquele pecado que eu e você confessamos a Deus todos os dias. Às vezes uma palavra mal falada para um irmão, às vezes um ato, às vezes alguma coisa que nós fizemos, nós pedimos perdão a Deus. Então esse Deus perdoa e esse pecado fica registrado no santuário celestial, onde, como nós já falamos, que os anjos têm que revisar para que quando Cristo vier, né, eles estão cientes que Cristo fez a escolha e Cristo fez a sua decisão com justiça. E para encerrar esse estudo, eu quero ler aqui uma passagem para você, uma história fictícia, obviamente, né, mas que dá todo esse entendimento para nós. Eu vou ler aqui, eu tenho um livro aqui, eu vou recomendar esse livro para você, né? Vou recomendar esse livro para você aqui, olha. Esse livro aqui, ó, Na Corte Celestial, né, em defesa do juiz investigativo. Se você gosta de ler, se você gosta de entender, se você é um pregador, se você é uma pregadora, se você é um estudioso, um palestrante, quer falar com propriedade sobre a palavra de Deus, adquira esse livro, que é maravilhoso. Você sabe, já é a 3ª vez que eu estou estudando esse livro, tanto que eu gosto. O tema é muito impactante e você vai gostar muito. Eu vou ler aqui, uma citação que está nesse livro aqui, que eu achei maravilhosa. Está aqui na página 145. Vamos ver aqui. 145. Vamos ver qual que é aqui que está aqui. Na Corte Celestial. Está aqui. Na 145. Tá? Eu vou ler aqui, que é muito interessante. Eu queria que você prestasse atenção o que diz aqui. Aqui é uma conversa imaginária entre Rafael, um anjo, e Satanás, né? Diz assim, ó. Vamos supor que essa conversa aconteceu há 3.000 anos atrás, né? Satanás aproxima-se de Rafael, o anjo, que estava pronto para voar de volta para o céu, e diz: posso falar um pouco com você, por favor? Olha, Satanás sendo educado, né? Rafael faz uma pausa, olha para Satanás, faz um desconcertante silêncio. Finalmente Rafael responde: está bem. Satanás se aproxima um pouco e há um estranho brilho em seus olhos. Como voz zombeteira, ele diz: fiquei sabendo que seu mestre aceitou o rei Davi. Aposto que você sabe do adultério dele. Olha a acusação. Aqui é uma conversa fictícia, né? Só para você entender. Eu ouvi falar sobre isso, diz Gabriel. E seu mestre planeja manter aquele pecador miserável como um dos seus que pertence a ele? Ele diz que Davi se arrependeu. Ah, sim, ele se arrependeu muito. Ele se casa com uma mulher e dorme com ela o resto da vida. O arrependimento de Davi teve consequência de uma folha de papiro molhada.
Eu tenho pessoas aqui do meu lado que são muito melhor do que Davi. Mas por que Davi é um protegido do seu mestre? Ele está perdoado? Você acha isso justo? Lembramos, né? Que Satanás acusou Jó, acusou Josué. E aqui nessa conversa, né, para dar a ênfase no texto, ele diz que Davi, é justo Deus perdoar Davi? Vou levar a sua objeção para o meu mestre, diz Gabriel. Diz Rafael, né? Na verdade, é Rafael o anjo. Girando o corpo, alcançando o voo rumo ao céu. Chegando à cidade santa, Rafael apressadamente procurou Miguel, o arcanjo, a quem conhece por nome Jesus. Ele o encontra na entrada para onde está o trono celestial. Depois de encurvar, Rafael diz: Miguel, acabo de chegar do planeta Terra e Satanás me abordou, reclamando sobre o perdão para o rei Davi. Satanás desafiou e o que eu disse sobre o arrependimento de Davi. Miguel dá um sorriso e coloca a mão no ombro direito de Rafael. Obrigado por me contar sobre a objeção de Satanás, né? Ele continua: não vou responder essas objeções nesse momento, mas vai chegar um dia em que será muitos anos terrestres no futuro, em que abrirei os livros dos registros do céu para que você e todos os seus amigos anjos possam examiná-lo. Nesta ocasião, darei a Satanás todo o tempo que ele precisa para apresentar seus argumentos mais convenientes na presença de todos os anjos e do meu reino. Também darei a você e seu amigo todo o tempo que precisam para examinar o registro por vocês mesmos. Quando vocês terminarem de revisar as evidências, acredito que concordarão que estou certo quanto à decisão que tomei sobre Davi e que Satanás está errado. Rafael faz uma pausa para pensar sobre o que acabou de ouvir. Miguel então continuou: nesse momento, até o juízo, estou assumindo pessoalmente a responsabilidade pelo pecado do meu povo. Miguel agora põe a outra mão sobre o ombro de Rafael, olhando em seus olhos. Ele sorri e diz: até lá, confia em mim. Veja que palavra, a gente até emociona ao ler essas palavras. Jesus disse: até lá, confia em mim. É o que nós temos feito. Nós temos confiado no nosso Salvador. Satanás é o acusador, por isso existe esse santuário no céu. Lá vai ser o juízo. Jesus disse: confia em mim. As objeções de Satanás vai ser respondida. Vou dar o tempo que for necessário para ele fazer todas as suas objeções. E eu darei tempo a você e todos os seus amigos anjos para revisar o livro que está escrito esses pecados que é cometido, para que quando eu dar a sentença, o veredito e dizer: esse está salvo pelo meu sangue, eu morri por ele. E Satanás pode fazer qualquer objeção. E os anjos vão dizer: amém, digno é o Cordeiro de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento, para que nós possamos encerrar o estudo dessa manhã. Feche seus olhos com a sua fonte, vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo onde nós aprendemos, Senhor, sobre o seu santuário. Também aprendemos, Senhor, que nós devemos confiar em Ti em toda circunstância, meu Pai, nunca duvidando. Que nós colocamos hoje a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor cuide de cada um de nós, até a Sua bendita vinda gloriosa. Até lá, Senhor, cuida de cada um de nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, num próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Tenha, então, um feliz sábado.